Fala, meu jogador, beleza? Você que é pai de jogador também, profissional da área. A gente vai para o segundo Resenha com Hilário, hoje com Gabriel Amaral, técnico do Sub-17 do Red Bull Bragantino. A gente vai falar muito aqui sobre técnica, tática, mentalidade e os bastidores do futebol de base no Brasil. Então, para não perder nenhum conteúdo de formação, se inscreve no canal, dá aquele joinha. A segunda resenha, tô mais leve, ó, na primeira eu nem pedi isso aqui. Ativa o sininho de notificação e vamos junto. Gabriel, uma honra ter você aqui na minha frente. Tenho certeza absoluta que a gente vai produzir um conteúdo aqui que vale ouro para os pais de atletas, para os atletas, e tenho certeza que o propósito vai ser lindo. Te agradeço muito aí pela sua disponibilidade, pelo seu sim, e tenho certeza que esse podcast vai correr o Brasil e você vai abençoar muitas famílias aí a trilhar o caminho seguro dentro do futebol. Beleza? Amém, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que o pessoal vai conseguir acompanhar. Muito obrigado pelas palavras, pela generosidade comigo, pelo espaço aberto. Para mim é uma honra, né? Saber que a gente tem uma trajetória lá atrás, que nós nos conhecemos há tanto tempo. Poder te reencontrar numa estrada aí, num caminho tão bem trilhado, tão bonito. Prazer estar aqui contigo. E deixa eu aproveitar que a gente está trocando gentilezas, né? Já te presentear aqui com uma camisa, com o nosso manto, certo? Red Bull Bragantino. Para você lá em Bragança aproveitar. Um dia no Nabizão será muito bem-vindo, comer aquele sanduíche de linguiça. Coisa linda, meu irmão. E também, né, o que nos mantém vivos, né? Edição nova, hein? Desfrute, essa aqui muita gente tem me cobrado. Você tá ganhando aí com exclusividade. Fechou. E vamos lá bater aquele papo aí, que a resenha seja boa, fluida. Fechou. Obrigado pelo presente. Parece que você tava adivinhando, né, pô? Trouxe também esse presente aqui pra você, pra te dar honra, que é a minha caneca. É só uma lembrança, mas é uma lembrança que representa toda a minha vida. Tem a comemoração aí que você já deve ter visto pelo Brasil afora, na base, no profissional. Tem um escúpulo aqui da educação física que representa tudo aonde a gente se conheceu, né? Então vamos lá, meu irmão. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. E acertou no recheio também, viu? Se você não gostar, sua esposa com certeza vai gostar, pô. Ô, Gabriel, me fala aí como que surgiu o amor aí pelo futebol, como que nasceu isso aí? Cara, gostoso falar disso, acima de tudo, assim. A minha primeira memória com futebol é no ombro do meu pai. Caraca, pai. 2 para 3 anos de idade, talvez. Caraca. E se não me engano, foi uma experiência pulando um muro de estádio, porque não tinha mais ingresso para assistir um jogo de Copa São Paulo, assim. Então, a paixão pelo jogo entrou na minha casa muito cedo, assim, né? Pelo esporte em geral, né? Meu pai sempre foi muito fanático, assim. Eu tenho uma lembrança de muito jovem também, já com meu irmão pequeno, a gente sempre estava com a bola embaixo do braço. A nostalgia é muito gostosa, assim, lembrar da rua da avó, de brincar na quadra do bairro, daqueles contas que a gente marcava, do pé esfolado, assim, estragar as plantas da avó. Para de chutar, que a plantinha da vovó chora. E a gente começou a praticar esporte desde muito cedo, assim, né? E o futebol principalmente. Mas eu comecei na natação também, com 3 para 4 anos de idade, nadei até os 14 anos. Tudo que a gente fazia era sempre com muita seriedade, assim. Tentei ser nadador uma época da minha vida, até que o futebol entrou de fato, né? E as coisas conflitavam e não conseguimos mais seguir. Entre o futebol e a natação, você escolheu o quê? Foi muito fácil a escolha, foi pro futebol. Você assim. jogou federado também, futsal, campo? Como é que foi a sua assim, trajetória? O começo foi nisso, né? Rua, quadra do bairro, mas a minha principal via foi o esporte escolar, né? Então, a gente teve a oportunidade, tanto eu quanto meu irmão, de sermos bolsistas, né? Em um ótimo colégio na nossa cidade. Se bolsista era porque era bom, né, Gabriel? Ou a gente enganava bem, né? Marcava muito e tocava para quem sabia, no máximo. Mas começamos pela via do esporte escolar e aí rapidinho você vai tendo a descoberta, né? O desejo de representar em lugares maiores, de seguir a carreira profissional. Então, eu joguei muito futsal na minha vida, ali nas equipes lá de Guarulhos, né? Principalmente. Tentei o campo, bati em alguns clubes, mas assim, eu nunca fui... Não demorou muito para perceber que eu não conseguiria virar, sabe? Porque faltava realmente talento, assim, parte técnica principalmente. Eu entendi muito bem do jogo desde cedo, isso eu posso falar. Eu era um cara muito concentrado, muito abnegado, assim... A rapaziada me sacaneava que eu era puxa-saco de treinador, né? Porque eu sempre estava perto deles, querendo ouvir, querendo aprender. E não demorou muito para eu descobrir minha veia de treinador, talvez, né? Caraca. Eu tive a oportunidade de começar a faculdade de educação física cedo também, com 17 anos. Enquanto eu ainda tentava ser jogador, né? Tentei jogar até os 20, 21 anos.
E essa foi a melhor coisa que eu pude fazer, assim, cara. Assim, é um conselho que eu dou para os meninos ainda hoje, né? O estudo não é opção B para quem está na bola. Ela é a primeira opção, assim como a bola também é a primeira opção. Então, eu tive essa oportunidade de levar as coisas em paralelo. Então, quando eu tomei a decisão de isso não é para mim, eu vou parar, eu já estava com o diploma na mão, né? E já trabalhando, inclusive, como treinador algumas vezes, dando as minhas primeiras pranchetadas ali no futsal na CM lá em Guarulhos, né? Rapidinho eu tive a oportunidade de trabalhar no Esporte Clube Vila Galvão, com futsal federado, categoria sub-11. Lá foi uma das maiores escolas que eu tive, porque eu participei de todas as categorias. Foi, né? no Clube Vila Galvão? Isso. Ali no Anel Viário, né, de Guarulhos. Então lá eu participei do sub-9 até o sub-17. Do futsal? Do futsal. A gente disputava a Série Prata ali nos campeonatos da federação. Tive a oportunidade de bater finais, né? Mais à frente o clube foi encerrando as atividades no federado e eu tive o convite para participar através do Clube Atlético Guarulhense. E nós jogamos os campeonatos oficiais também na categoria sub-20 principal. Uma pena que o projeto estava nascendo naquela época, né? Então já tinha outros interesses também, trabalhava com esporte universitário e não consegui conciliar, infelizmente, né? Certo. Mas eu te diria que o futsal foi, com certeza, a minha maior escola assim, para virar treinador, né? Nesse meio período, inclusive o meu abandono ao futsal foi porque eu tive um convite para fazer um processo seletivo no Red Bull, na época era Red Bull Brasil ainda, para entrar como scout, né? E também no processo de formação de jogadores a partir dos 10 anos de idade. Tive a sorte e a felicidade de passar nesse processo. E desde 2016 eu estou trabalhando quase que exclusivamente com o futebol de campo, né? 2016 para cá? E aí você fez a escadinha para chegar no... Hoje é no Sub-17, né? Hoje é no 17, mas foi, cara, assim... Isso também é um privilégio, né? Normalmente a carreira não é tão linear assim, né? Mas você viver todas as categorias te traz muita bagagem. E ter vivido, além de tudo, o processo de ser scout, olheiro, captador, né? Como as pessoas preferem chamar, é outra via que te traz um olhar assim muito mais amplo das coisas, né? Ser treinador é difícil, mas eu te diria que ser scout no Brasil, assim, talvez no mundo, é outra profissão muito complicada, muito complexa, também. Cara. A gente pode até falar sobre isso um pouquinho depois. Mas eu tive no Sub-11, 12, 13 na Red Bull Brasil e tive um convite para ir para o Desportivo Brasil para ser treinador da categoria Sub-14. E isso foi em 2018, eu tive só 8 meses de clube e foram 8 meses maravilhosos na minha vida, assim, porque daquelas coisas que você não explica, né? Uma sinergia que você encontra com um grupo de jovens ali que já rapidamente te devolvem muita coisa. O ano foi espetacular, né? Meninos do Desportivo Brasil convocados, 4 meninos convocados para a Seleção Brasileira Sub-15. Que fera, o Desportivo já é um formador de talentos, né? Há muitos anos. Mas 4 jogadores da mesma categoria no mesmo ano pisando na seleção foi muito especial. 2 deles foram campeões sul-americanos até no ano seguinte. Nós tivemos uma derrota no ano, assim, né? Por mais que resultado na categoria Sub-14 a gente deixa talvez para um segundo plano, mas isso foi muito impactante porque projetou esses meninos, né? A cenário nacional, assim, eles seguem vivendo muito em função daquele começo, né? Daquela base e seguem vivendo em grandes clubes ainda hoje. Fomos campeões de 2 torneios grandes, importantes, e aí eu tive o convite para retornar para a Red Bull como treinador de Sub-15. Voltou grande. Voltei ao meu berço, né? E onde eu sou muito feliz, muito grato, assim, a tudo que o clube proporciona a mim pessoalmente como desenvolvimento, pela paciência que tem comigo. E hoje a estrutura, né, Gabriel, que tem acompanhado lá, é uma das melhores estruturas do Brasil, se não a melhor hoje. Pelo menos em questão de novidade, de novo, enfim, coisa linda. Sim. Assim, a Red Bull sempre procurou ser referência, né? E mesmo o CT antigo que a gente arrendava, né, lá em Jarinu, já nos oferecia uma estrutura muito boa de trabalho, né? Hoje a gente tem uma condição de ser tudo nosso, muito mais acessível, tudo muito grande, cheirando a novo, tecnologia de última. E é isso, né, cara? Assim, eu sou muito grato por ter esse privilégio, né? Todos os dias que eu dirijo meus 70 quilômetros para ir até Atibaia, eu faço isso com muito amor no coração, assim, feliz do que eu vou chegar naquele lugar e eu vou ter as pessoas sorrindo para trabalhar, os meninos felizes também por nos receber, todas aquelas condições que você sonha em ter um momento da tua vida, eu tô tendo... Não. Primeiro mundo, né? Champions League, cara, coisa linda. Pois assim, é realmente um privilégio. Assim. Ô, Gabriel, você contando a sua história aí, eu até, foi nostalgia para mim também, porque a minha história se confunde muito com a sua, né? A gente se conhece aí desde 2007, 2008. Eu fui seu estagiário lá no Colégio Mater Amabilis, te formou na mesma faculdade, fez a mesma pós, né?
pós-futebol e futsal lá com o Banzé. Saudoso. Então, pô, fera demais. Essa questão de ser treinador também, eu fui 8 anos. Praticamente você foi contando a sua história, eu fui viajando na minha história. Uhum. Né? Fui treinador 8 anos, das categorias menores também e tudo mais. Aí chegou no momento que eu passei para ser bombeiro e também estava sendo convidado para ser scout na época e tal. E tava meio indefinido, eu falei, pô, vou pro bombeiro. Aí fui pro bombeiro. Não foi uma má escolha também. Não foi, pô. Profissão linda, né? Sim. E agora o futebol me resgatou de novo. De tanto resgatar pessoas no bombeiro, eu voltei pro futebol. Enfim, e ser treinador é uma missão difícil, hein? Muito difícil agradar a todos e tal. Sim. Muitas vezes é querido por muitos, mas também odiado por muitos também, do próprio clube, dos pais na iniciação. Então vamos lá, vieram algumas perguntas aqui na minha caixinha, vai ser polêmico, pô. Você falou que pode mandar. Vamos a eles, bora. Como diz o caixinha. O que é mais importante então, Gabriel, na sua visão? Formar ou ganhar? Formar e ganhar. As pessoas precisam tirar da frente essa ideia de que uma coisa é a antítese da outra, porque não é. Concordo plenamente. Agora, você transformar a vitória a troco de qualquer coisa, isso pode ser um problema. Você colocar na frente, inverter valores, né? À frente de alguns princípios básicos como respeito, solidariedade, empatia, além dos princípios futebolísticos, técnicos e táticos, isso passa a ser um problema para mim. E nós, mano, estamos vivendo, infelizmente, um momento... Assim, eu já ouvi treinadores anteriores à nossa época reclamarem bastante disso, né? Mas a gente está vendo o futebol, e principalmente em função das mídias, está todo mundo se vendo muito, publicando muito sobre si mesmo. Então você recebe muita notícia, enxerga muita notícia, publica muita notícia. Parece que você fica um pouco refém de publicar só quando você tem sucesso, né? Só quando você ganha. Então acaba que essa pressão acaba sendo maior. Isso torna a gente um pouco vítimas disso também. Então, como tem pressão, muitas vezes as pessoas passam por cima de algumas coisas só para ter os 3 pontos na frente ali. Para ter a vitória, né? Para ter o título, para ter a foto. Gabriel, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Eu acompanho lá algumas categorias de base do Red Bull Bragantino, né? Sim. E eu vejo que é tudo que pelo menos eu aprendi lá na minha pós-graduação em futebol futsal. Questão de ensinar os atletas a ser criativo, tomar decisões, ser inteligentes, colocar a bola no chão desde cedo e tal. Porque eu já fui assistir jogo aí do Sub-20 ou até de categorias menores, que é se livrando da bola, tipo, parece um gol a gol, sabe? E ali, infelizmente, não tá formando ninguém, né? O pai vai fazer uma viagem, vai levar o atleta e chega lá, o coitado do filho nem pega a bola, porque só vem bola difícil, enfim. E o que eu vejo no Red Bull Bragantino, era o que eu tentava também fazer, que eu busquei no meu laboratório de experiência, no meu clube, no meu time, era colocar os meninos para jogar. Como é que você enxerga isso hoje? É isso mesmo no Red Bull? Essa Sim. leitura que eu fiz de... Sim, a Red Bull, na verdade, a gente prima pelo seguinte, né? O nosso jogo precisa ser agressivo e atrativo ao público, né? A gente precisa representar os valores da marca. Então você vai ver sempre um jogo que busca o gol o tempo todo, se faz 1 quer 2, se faz 2 quer 4 e assim nós vamos. Que pressiona o adversário no campo dele, que não tenta, né, tirar todas as chances de construção do adversário. E por consequência isso acaba sendo um jogo mais atrativo aos olhos, né, agradável aos olhos. Então... E forma, é importante falar, que forma, né, Gabriel? Exato. Então, assim, quando você deu o exemplo até dos jogos em que a bola fica sempre passando por cima da cabeça dos meninos... Se você me disser que ele não forma, talvez forme cabeceadores, talvez forme jogadores que saibam lançar a bola. Mas nós somos brasileiros, né? E a gente está acostumado, a gente quer ver um jogo diferente, né? A gente quer ver proposta no chão, a gente quer ver jogador criativo, a gente quer ver o cara que trata bem a bola, não só de cabeça, né? Mas com ela nos pés, trocando de pé, associando, enfim. É isso que traz... Tabelando, driblando, quebrando linha. Exato, é isso que traz alegria para nós. E então, quando assim, a gente... Pode continuar. Não, imagina, assim, eu entendo alguns contextos em que a gente talvez veja um jogo um pouquinho menos, aliás, mais distante da nossa essência. Pelo que eu vinha dizendo antes em relação à pressão que muitas vezes a gente sofre. Mesmo treinadores e jogadores de categorias menores, tá? Agora, eu nunca vou dizer que isso vai ser agradável para mim, né? E nem para as pessoas que estiverem à minha frente lá desfrutando do que eu posso oferecer, entendeu? E aí eu estou muito feliz de dizer que eu estou num lugar que proporciona isso, né? Que
Busca de nós, oferta para nós, não, vai, trabalha, desenvolve e coloque o melhor possível para esses meninos, para que eles cheguem no nosso profissional fazendo o que a nossa marca prega, o que a nossa marca se agrada por ver também. Um privilégio, né, meu irmão? Ô, Gabriel, agora quero que você me fale assim, uma situação que o atleta vai para o banco de reserva. O treinador acaba sempre sendo o vilão, o atleta sempre vai colocar a culpa no treinador e tal. Que conselho você daria para um atleta que talvez performou bem o ano passado, agora perdeu espaço e tudo mais, e agora ele não está sendo tão aproveitado? Agora no geral, tá? Não estou falando só do Red Bull Bragantino. Mas... Cara, eu vejo que tudo ensina. Jogar ensina, o banco ensina, se frustrar ensina, ganhar ensina. E assim, eu vejo gerações chegando agora menos habituadas a se frustrar, sabe? Menos resilientes. Tô falando de maneira geral, não tô falando só do meu contexto, porque eu converso com muitos amigos treinadores também, enfim, e até pessoas que não são da bola, né? Mas que dizem muito sobre isso. O nosso papel enquanto educadores, né, acima de treinadores, é um exercício de compaixão e de empatia, né? Se o menino sai do jogo e dá risada no banco, pode ter certeza que isso vai me incomodar muito mais do que ele ficar frustrado, chutar uma garrafa e tal. O que ele precisa entender é contexto, né? O quanto não cumprimentar o colega quando sai do campo expõe a relação de grupo, expõe o ambiente, o quanto fazer uma ofensa a um treinador expõe também, o quanto ele precisa ser respeitoso nessa hora. E entender que aquilo também vai ensiná-lo em alguns momentos, né? A ser resiliente, a buscar a falha, a entender o que está acontecendo, como pode melhorar. Esse contato treinador-atleta, assim, não sei porquê, não sei te explicar, mas assim, eu sinto que ficou um pouco distante ultimamente, sabe? E é uma relação que ela não é proibida, é pelo contrário, né? Quanto mais o atleta busca quem está à frente dele, melhor para ele. Você quer entender? A porta está aberta. É porque aí é muito pessoal também, né, Gabriel? Por exemplo, o atleta, eu vivo isso diariamente aí nos 40 atletas que eu fiz atendimento. Ele fala, pô, eu converso ou não com o treinador o que eu devo fazer para melhorar, para ganhar meu espaço. Eu não tô falando ele sair durante o jogo, tô falando, pô, ele tá 6 meses lá e não tá tendo pouca oportunidade. Que conselho você daria para esse atleta para ele sair dessa situação, por exemplo? Cara, eu acho muito difícil que um treinador, eu até tenho convicção sobre, que um treinador feche a porta para algum menino que seja curioso, que pergunte, que busque saber o que está acontecendo. Se o treinador for o cara que fecha a porta, o auxiliar vai abrir. Se o auxiliar não abrir, o analista vai abrir. Se o analista não abrir, o psicólogo do clube vai abrir. Ou alguém que está envolvido no ambiente. Sempre vai ter alguém ouvindo, vendo, prestando atenção. Assim, a gente está sempre sendo visto. Então, é isso. Busque abrir a porta. Muitas vezes a informação não vai chegar até você, mas você pode ir até ela. E aí, entendendo o teu contexto, entendendo o que é necessário, você pode se desenvolver de acordo com aquelas premissas, né? Do que é colocado para você. Você agora, é o do treinador que escuta mais o jogador? Porque tem treinador também que não quer ouvir, pô. Da minha perspectiva, mano, eu te diria que sim. Que a porta vai estar sempre aberta. Assim, e é uma coisa que eu até falo no meu dia a dia. Pode ser que algum atleta de outra perspectiva leia diferente o meu próprio comportamento. Isso não é um problema para mim. Até é outra oportunidade de abertura para a gente conversar sobre, né? Mas assim, o conselho maior, além de buscar entender o que está acontecendo, seria não transfira. Não transfira. Porque esse lugar cômodo que o diabinho fica falando na tua orelha aqui, é o que mais você precisa brigar contra. Né? Ah, ele não gosta de mim. Ah, o outro é pior que eu e eu não estou jogando. Nem sempre é por aí. Né? É mais fácil dar ouvidos a isso, porque isso traz a gente para uma zona de conforto. Né? É uma desculpinha, né? Uma historinha para você não trabalhar dobrado e buscar seu espaço de novo e bater palma para quem tá lá dentro também. Exato. Que conquistou, enfim. Exato, porque batalhar dá trabalho, né? Dá. Mas o prazer lá na frente da conquista é muito maior também. E as pessoas precisam voltar a buscar isso, né? Show. Ô, Gabriel, força e técnica, meu irmão. O que é mais importante? Força e técnica. Isso é uma discussão grande, principalmente na fase ali da maturação, ali de sub-12 ao 17, que uns têm o estirão antes, outros, enfim, chega lá no 17 que para e tudo mais, e a gente vê atletas que são muito técnicos, e que acabam, ele dá o drible, mas aí o cara de 13 anos às vezes é mais forte que eu, pô. Ele já chegou e o outro muito mais que nós, muito mais, pô. Então, como não desoportunizar esse atleta aí? Sim. O técnico. Cara, assim, se você perguntar para mim o que eu prefiro o jogador técnico. Né?
Eu consigo abrir mão da força hoje em dia para jogar futebol, futsal, futset? Não dá. Não. Então, e assim, o lado bom de nós termos tanta ciência envolvida no futebol hoje é que qualquer praticante consegue buscar, né? Um aporte nutricional, um aporte de treino, para que também consiga se desenvolver. Sobre os aspectos maturacionais, é preciso que as pessoas que trabalham com isso tenham, com isso digo futebol, formação, tenham clareza de quem é o ser humano que está na sua frente. Então, por exemplo, vale a pena investir no Manuel, esse menino técnico que tem 13 anos, está jogando no Sub-13, mas que tem tanta diferença de maturação, principalmente nessa categoria, e ele não está conseguindo ter desempenho, ter produto das ações dele agora? A gente percebe nele intenções que lá na frente vão fazê-lo ter vantagem? Se sim, então está claro para mim, é só ter paciência, né? Oportunizar contextos em que ele consiga se desenvolver. E assim, eu não penso que, por exemplo, numa sessão de treino, vale a pena colocar o menino mais mirradinho, digamos assim, só contra os mais mirradinhos. A gente jogava bola na rua contra os de 16, 17, tendo 11, 12, e a gente dava um jeito de se virar. Isso também ensina, né? Então, ele precisa ser oportunizado de diversas maneiras. Agora, de novo, né? Sabendo separar quando se há um ambiente de pressão ou não, busca por resultado ou não. Porque aí, obviamente, o cara que tem menos força em determinados momentos da carreira e da formação principalmente, ele vai ter mais Eu dificuldade. acredito que essas categorias aí são as que mais enfatizam a força, né? Quem tem mais força se destaca, né, Gabriel? É que tem muita disparidade aí, né? Dos 12 aos 16 anos ali, principalmente. Você vê, cara, assim, a transição da categoria sub-15 para 17 talvez seja uma das mais difíceis, né? Porque o menino que sai da sub-15 para jogar já direto no 17, ele tem que ter algumas coisas à frente, né? Técnicas, táticas, mas físicas já também. E esse limbo aí, que os clubes vêm procurado desenvolver categoria sub-16, por exemplo, é um limbo que precisa ser melhor tratado, né? Até nas próprias competições oficiais, né? A criação da categoria sub-16 para competitivamente falando. Na Europa você vê isso acontecer muito. Ano a ano, até que a partir dos 18 anos eles começam a separar. Agora não está tendo competição par também na federação? Tipo sub-14? Tem até o 14, até né? o 14. Então você vai ter 16 não tem competições de ano exclusivo até o sub-15. E aí depois a 16 já foi corre um para avanço, 17. né? Porque por muitos anos era só ímpar o campo, né? Muito. A federação acertou nessa. Inclusive na escolha das regras, eu acredito, né? Então, o espaço é adaptado, os gols são adaptados, o tempo de jogo. Você precisa oportunizar até o sub-14 que todo mundo jogue pelo menos algum tempo. Isso eu achei interessante. Os pênaltis também eu acho fera demais. Lidar com a também. pressão logo desde cedo, né? Exato. Ô, Gabriel, vamos falar para pai de jogador, cara. Vamos. Vamos falar de pai de jogador. Qual o melhor conselho que você tem para um pai de jogador de futebol, cara? Posso roubar o Castan aqui? Porque eu gostei muito do que ele falou, Pode, cara. Assim, sejam pais, né? Você vê, eu contei a minha história aqui e meu pai me colocou no ombro dele para me levar a assistir jogo, assim. Meu pai era ruim de bola pra caramba, assim. Espero que ele não me ouça falar isso. Mas ele incentivava a gente demais, assim. Ele levava, ele batia a bola junto, né? Ele dava os conselhos dele e tal, mas, assim, a partir do momento que ele só oportunizava, ele me ajudou. O próprio pai do Castanha, pela história que ele conta, foi um cenário muito parecido. E o que a gente vê hoje em dia, mano, é assim, que as relações estão um pouco invertidas até. Isso é assustador. Os meninos têm ganhado dinheiro cedo, né? O menino que está em clube, está disputando as principais competições, ele já, em muitos casos, ele é provedor da família. E tudo bem, porque a gente entende a realidade socioeconômica do nosso país. O que não pode acontecer é a inversão dos papéis, né? Ele não é o pai da família porque ele é o provedor. E nessa relação invertida a gente vê muitos comportamentos sendo deturpados. Hierarquia, né? Isso é um lado da questão. Agora, a conduta do pai que, de novo, que impulsiona, que oportuniza, que leva nos jogos, que dá espaço, que recebe a frustração e que sabe ao momento de dar o conselho, eu acho que isso é essencial. Agora, o que a gente mais vê em arquibancada por aí, e aí eu vou falar aos meus colegas pais diretamente, assim, você não é o treinador, embora alguns vão abrir a porta, você não é o atleta ou a atleta, então entenda a sua posição de pai, né? De estar na arquibancada incentivando, apoiando o seu filho. O adversário do outro lado não é um inimigo, não é alguém que mereça ódio, que precisa ser agredido, precisa ter a cabeça pisada. O árbitro, menos ainda, né? Eles estão ali, são falíveis também, eles vão tomar as decisões deles e muitas vezes não vai ser de acordo com aquilo que a gente acharia que seja o melhor, que fosse o melhor, mas eles fazem parte do contexto e muitas vezes a gente cria essa distância na relação. E aí você vê comportamentos absurdos acontecendo na idade adulta, né? Agressão, desrespeito, falas aqui e dali, o próprio menino tendo uma menina, né? Tendo um comportamento muito arredio em relação às regras, às condutas, aos valores. E isso tem causado um distanciamento muito sério, assim, né? Problemas de abandono de carreira, problemas emocionais.
E isso, eu não acho que é só porque as coisas estão sendo divulgadas agora que a gente está falando que o número aumentou. Eu acho que isso já existia, mas eu vejo esse número aumentar significativamente agora, né? Sim. E no comportamento das famílias está muito dessas respostas também. Não exclusivamente, mas está também. Ô, Gabriel, você falou, eu lembrei de um vídeo, um menininho jogando futsal, ele devia ser um sub-8 ali. E o pai não para de cobrar ele. E ele, tipo, no meio do jogo, ele pede pro pai ir embora. Fala, pai, vai embora. E tal. Então, você que é pai de jogador, mãe de jogador, por favor, cara, vive a vida de vocês. Leva seu filho pro treino, vai fazer inglês, vai treinar, vai fazer uma musculação, vai fazer uma corrida, vai nadar, deixa seu filho ser criança e viver a vida dele lá. Vai cuidar da sua vida, pô. Vai cuidar da sua vida, é isso. E deixa a criança ser criança. E você vai cobrar, você vai elogiar, você vai amar, você vai beijar. Pô, é muito comum o atleta se distanciar do pai por tanta cobrança. O menino, ele chega um momento que ele fala, pô, se eu não virar jogador, ferrou, não sirvo pra nada, porque meu pai não me ama. Se eu não vou bem no jogo, pô, sou cobrado 40 minutos no carro pra voltar pra casa. Então deixa seu filho, pô. Fechou? Então, Boa. Isso é muito importante, cara. Boa. E eu falo com propriedade, tá? A gente fala com propriedade, né, Gabriel? Quantos anos você acompanha a minha vida e eu a sua? E a gente ali Você falou dos meninos mais velhos, mas isso acontece no sub-7, pô. No sub-8, no sub-9, no sub-10, no sub-11, no futsal. Então, poxa vida, cara. Tantos atletas incríveis que eu tive na mão que eu falo, pô, foi o pai e a mãe ali que estragou. Que, por exemplo, tava lá na arquibancada, aí usava o filho como mercadoria, pô. Porque o menino, realmente, vários casos. O menino era hiper destaque. Pô, fazia gol de tudo quanto é jeito. Aí ele menosprezava o pai, né? A criança não. A criança só quer ser feliz e brincar. 7, 8 anos, 9, 10 anos. Só quer jogar com os amiguinhos. E aí menosprezavam, tipo assim, os meninos da própria equipe, da outra equipe. E isso não foi um único pai. Foram alguns pais. Pra mim, o maior crime que um pai pode cometer é, estando nessa peleja aí do sub-7 até o sub-20 profissional, você ir numa arquibancada e criticar outro atleta que tá no mesmo sonho, trabalhando pra caramba no processo, vivendo lesão, vivendo dispensa, vivendo ansiedade, pô, pagando o preço, fazendo um monte de coisa e você falando mal de uma outra criança, de um outro adolescente, de um outro homem também, que já sub-20 já é homem. Então, cara, viva a sua vida e apoie seu filho lá, elogie, cobre quando você achar que tem que cobrar, mas não esqueça de validar seu filho, de viajar com ele, sair para comer uma pizza. Enfim, é quase um apelo isso aqui, Gabriel. E, cara, assim, a gente já chegou a ver cenas absurdas de arquibancada, né? Porque, Já. assim, por exemplo, se eu sou pai de uma criança, tá sendo criticada por um outro, mesmo que colega de equipe, mas a arquibancada tá fazendo uma crítica, como é que você reagiria também? É desconfortável. E a gente já chegou a ver cenas de os caras entrarem em via de fato, né? E é Torcendo. comum, pô. Imagina seu filho lá, Gabriel. Aí eu adulto vou e vou falar mal da sua criança, Exato. do seu filho de 8 anos, pô. Exato. Que pai que segura isso E também, você pô. de dentro da quadra do campo vendo seu pai discutindo, brigando lá de fora. Assim, É uma loucura. Não, isso é Eu vou terrível. até usar um exemplo aqui, público, quando eu elogio o top. Esse vale a pena. O pai do João Cruz. Pô, ele tinha uma postura que eu acho, pô, exemplar. Ele nunca se envolvia, tipo, com as torcidas. Eu acho que ele ficava longe ali, distante, observando o filho dele. Era calmo, tranquilo. E tem outros pais também, que tá se destacando agora no profissional, né? Pô, que top, cara. Que top. Ele apoiou ali o filho dele, deu suporte e tal. E eu acho que é um bom exemplo a ser seguido, né? Ser pai, curtir o momento, enfim. Eu posso te, até aproveitando, porque a categoria que eu lido hoje, a gente tem um efeito contrário, sabe? A gente vê muitos jogos até a categoria sub-15 ainda com muita presença das famílias. Na 17 e na 20 você já vê as arquibancadas vazias. Tem vários fatores, né? Então, o fluxo migratório também é grande, meninos são de outros estados, enfim. Mas de qualquer forma, sempre que for possível a família estar presente, sempre vai ser um incentivo, né? E é curioso, né? Que a gente fala do comportamento que não é adequado nas menores, mas também acho que um comportamento que não é adequado é deixar de prestigiar, né? Então, sempre que possível, se conseguir se fazer presente, né? De novo, né? Sabendo do decoro. Não vai lá xingar seu filho, Exato. xingar filho dos outros. Nem o treinador, por favor. Nem né? o treinador, nem o juiz. Eu costumo dizer, Gabriel, que pai de jogador não é torcedor, pô. Você é o seu filho, é a profissão dele. Você não vai ser torcedor fanático lá.
Seu filho, onde ele for, eu costumo dizer, é João o nome do seu filho? É João Futebol Clube. Onde ele for, você vai torcer, vai dar suporte, vai amar. E isso é tão importante, Gabriel, tão importante que muitos atletas que eu trabalho falam dessa falta, dessa presença do pai. Tem mães também que são assim, mas do pai. E às vezes o cara tem, dois carros de $500 mil, jogando na Europa e tal. E sabe o que ele sente falta? Família. Do elogio do pai, velho. E isso não é, tipo, teoria. É dessa presença, né? Não é a presença só física, mas da presença de um abraço e Exato, tal, não é? Porque, tipo, acaba o jogo. Ô, filho, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo. E só fala de futebol. Então, adulto já, profissional, jogando na Europa. O cara fala, pô, eu sinto saudade de ser filho, pô, de ter meu pai. Então, isso é uma resenha importante aí pros pais, né? Essa vai longe. Ô, Gabriel, na sua visão, vou pegar da caixinha essa. O que vocês olham no centroavante, para ser um centroavante bom hoje, que é raridade, né? É muito de movimentação. Acredito é o Pedro do Flamengo que é mais centralizado. E goleiro, o que você olha? Goleiro além da altura. Cara, ó, para qualquer posição, função no campo, assim, ou na quadra, a primeira coisa que eu procuro olhar que mais me chama a atenção são as ações comportamentais do cara, assim. Então, assim, o quanto ele tem de iniciativa, de coragem, o quanto ele se associa com os colegas, né? Participa, verbaliza, orienta. Isso sempre vai me chamar a atenção, porque mostra uma fome, assim, um espírito competitivo. Então você está falando de comunicação, verbal e não verbal com a equipe, de liderança, é isso? Ela faz parte, assim. Eu acho que isso é o que mais demonstra, né? Mas iniciativa para as ações mesmo, assim, sabe? De tô perdendo o jogo e você vê o brilho no olhar, assim, de não vou deixar acontecer. Ou tô ganhando o jogo, ou vou defender perder. meu gol. Exato, assim, sabe? Então, a primeira coisa que eu olho, independente da posição e da função, são os comportamentos. Especificamente, para um centroavante. A parte técnica vai sempre falar. E, assim, uma coisa que a gente não pode abrir mão é que o centroavante tem uma relação com o gol, né? Então, eu lembro, assim, até, isso é curioso de falar assim, pô, aquele jogador lá, tal, caneludo, tal, não sei o quê. Tudo bem, mas ele entregava 30 gols por temporada. Se ele tem essa relação, e essa relação é a mais cara que tem na bola, que é o mais difícil de fazer, ele é um cara que sempre vai ser, um jogador sempre vai ser útil, né? Então, relação com o gol, relação com a bola, no sentido de conseguir jogar de costas pro gol, jogar a um toque, finalizar com diversas faces do pé. Lógico que tem a relação do cabeceio também, né? A gente tem visto pouco gol de peixinho, reparou? Né? Isso é um repertório que tá virando futsal, que tá sumindo, né? Pois é. Tá. Mas muito assim, intenso. eu acho que ainda é oportunidade, viu, mano? Porque na velocidade do jogo, da bola, das ações, antecipar um zagueiro mergulhando na bola, ó como fala sobre o seu comportamento, sobre a sua fome para fazer gol, e também um repertório técnico, né? Repertório motor. E na parte da relação com o jogo é saber se associar, né? Um bom centroavante sabe sair da área, né? Putz, ele não precisa dar 30 toques na bola, sair driblando todo mundo lá, mas ele sabe carimbar alguém e atacar um espaço de novo, ele sabe fazer um movimento para as costas dos zagueiros ou do lateral, né? E hoje em dia, cara, é muito importante, muito relevante, desde que a regra mudou, as equipes vão construir lá de trás, ou a maioria procura construir lá de trás, o centroavante precisa saber pressionar bem, ele precisa ter uma boa postura de defesa, ele precisa atacar a bola, né? Então são essas as características que eu olho mais. Eu não acredito no centroavante que necessariamente precisa ter 1,90 m de altura, né? Mudou muito, Mudou muito. Eu gosto muito, por exemplo, do Hendrick, do Vitor Roque, do Sacha, que joga no nosso profissional, mais atrás do Agüero também. E não deixei de gostar do Lewandowski, do Pedro, né? Desse tipo de jogador, do Borbas, que joga no nosso profissional também, desse tipo de jogador. Então, acho que a questão física em estatura, ela, na minha opinião, não fala tanto. São essas características que eu buscaria mais no centroavante. Eu vi essa pergunta na caixinha também do Ricardo Oliveira. Ele até assinou a bola aqui. Aí ele falou, irmão... Sou fãzaço do Ricardo Oliveira. Sensacional. Ele vem aqui gravar o podcast também, direto. Veio ontem. E o que acontece? Chegou na caixinha dele e ele falou assim, irmão, conselho para centroavante, faz gol. Primeira coisa, né? Faz gol, senão os caras vão te colocar de zagueiro. Exato. Resenha top, meu irmão. E para goleiro, Gabriel? Para goleiro, não tomar gol. Mas, cara, goleiro tem, primeiro, comportamento. Comportamento. Coragem, né? Agressividade, assim, de novo, esse gosto
tem que estar na boca ali, aquela sensação de não vou tomar gol, né? Tem que gostar de treinar muito, né? Porque isso ainda é uma prática. Os goleiros ainda ficam mais tempo no campo do que os jogadores de linha, né? Nesse caso, desculpa, na posição a estatura já fala um pouco mais. Embora assim, a gente tem percebido tendências diferentes, né? A partir do momento que o goleiro do Arsenal não é um goleiro de 1,95 m e o Arsenal está sempre brigando pela Premier League, talvez algumas tendências comecem a aparecer, né? Então é bom a gente sempre estar atento a isso. Porém, via de regra, você tem uma régua ali mudou. De goleiros bem... Acho que 2013 para cá. Bem altos, né? E ainda falando sobre capacidades físicas, assim, o cara precisa ser rápido, muito rápido, potente, né? Para atingir a bola na velocidade que os caras estão conseguindo chutar hoje em dia, né? Coordenado. Tecnicamente, além das questões óbvias, né? Da defesa da meta, né? Mas o jogo com os pés hoje é imprescindível, cara. Assim, jogo com os pés. É muito difícil não ter um goleiro que não consiga jogar com os pés. Então, assim, os caras precisam investir tempo nisso, sabe? Não é mais o pior da rua que vai pro gol. Não tem como ser. Não tem como ser. Aí você pega um Ederson que joga de 10. Facilmente jogaria. Então, para mim, essas são as características mais relevantes. Assim. Então, de novo, as comportamentais vão falar muito, as físicas no sentido de capacidades de valências, né? Mas as técnicas também é aquilo que é agregado ao jogo do goleiro, né? Do jogo com os pés, acho que nem dá para ser um agregado mais, né? Já é uma característica que o cara precisa ter, né? Ô Gabriel, o tempo todo você está repetindo a palavra comportamento. Pô, eu olho o comportamento, eu olho a comunicação dele, a vontade dele de vencer e tudo mais. E eu costumo falar para os atletas que o talento abre as portas no clube, mas é seu comportamento, o 360, que vai fazer ele permanecer e construir uma história lá de carreira. Exato. Comportamento que eu falo social também, com o treinador, com os colegas de equipe, com a torcida, com o adversário, enfim. E a gente vê, né? A gente até estava comentando aqui, o Rodrigo Varanda anunciou aí com 21 anos a aposentadoria e tudo mais. E ele não é só esse exemplo, né? Eu conheço vários atletas talentosíssimos que por comportamento estão perdendo a carreira, tipo com 19 e 20 anos, pô. Meninos fenômenos, talentosíssimos. Como que você vê isso? E se no Red Bull Bragantino eles fazem esse tipo de trabalho lá, de conscientização? Porque eles são muito assediados de todos os assuntos, né, Gabriel? Essa é a verdade, pô. Até curioso, você usou uma frase que está na porta do nosso CT. O talento te trouxe até aqui, o caráter irá mantê-lo. Caráter. E assim, eu acredito nisso piamente. E o caráter barra o comportamento barra a mentalidade podia estar na mesma frase. Nós somos um clube formador, né? E nós temos, até por obrigação legal, mas ainda que não fosse, faríamos, de termos um grupo de psicólogos, né? Uma equipe de psicologia, uma equipe de assistência social, uma equipe de educadores, que são ali num trabalho transversal, assim, todo o alicerce para a gente cuidar justamente disso. A maioria dos clubes que a gente tem contato hoje em dia, por exemplo, eu acabei de disputar o Campeonato Brasileiro Sub-17, né? E é curioso ver que, por exemplo, no Fluminense, você tem meninos de sotaque falando porta. No Red Bull Bragantino, você tem os meninos que falam porta. Né? E no Bahia também tem sotaques diferentes. Ou seja, o nosso futebol está muito miscigenado, está muito misturado. Você tem meninos de diferentes origens. Chegar num ambiente de clube, com toda a complexidade que se adequar, você precisa dar suporte. Né? Tem um lado muito importante para mim, que os caras estão enriquecendo muito cedo, cara. Estão enriquecendo assim, não digo só financeiramente, mas a barriga está sendo saciada muito cedo. Então, por exemplo, não são raros os exemplos de meninos que com 12, 11, 13, 14 já tem um empresário, já tem alguém que cuida da carreira. Ou pelo menos alguém que fala que é empresário do garoto. Que dá uma chuteira diferente, às vezes uma ajuda de custo para a família, que trabalha dentro de uma estrutura grande, com todo o equipamento, com qualidade de treinamento. E isso talvez dê ao menino uma condição de saciedade muito cedo. Imagina um menino que vem de uma realidade que, assim, a maioria, né? Uma classe social mais baixa, mais dificuldade para conquistar as coisas. A primeira oportunidade que ele tem no clube, aquela estrutura, aquele castelo, tudo. Então, realmente você se colocando no lugar do garoto, você teria uma sensação de, cheguei. Isso traz algum comodismo. Então, assim, o exercício de focar na mentalidade, no comprometimento, no desafiar-se todos os dias, é muito difícil de fazer, mas é necessário todos os dias. Né? E por essa equipe toda que eu falei que, por exemplo, nós temos à disposição. Agora, nada vai funcionar se não partir daquela pecinha que é a principal interessada lá. Né? Que é o atleta. Exato. Chegar num clube importante, relevante, que joga um Campeonato Brasileiro Sub-17, por exemplo, na tela do Sport TV,
É uma mudança grande? É impactante, é relevante? Vai mudar a tua vida? Vai. Mas é só o começo, cara. Se você quiser mais para a tua vida e se acomodar com isso, vai acontecer, você vai parar cedo. Você vai achar que é muita coisa e vai deixar de trabalhar aspectos fundamentais para a tua vida, né? E não só dentro do campo, né? Mas fora dele também. E, cara, assim, eu li uma entrevista do Richarlison, né? Do Pombo recentemente, essa ficou até famosa, né? Sim. Dele falando muito dessa questão do equilíbrio, da saúde mental dele. E é assustador, né? Um jogador de seleção brasileira, tudo à disposição. E aí, quem é de fora... Eu acho que é cultural, Gabriel. Ó, a gente começa a falar que a gente está falando de comportamento, que é comunicação, que isso é trabalhado. A gente falou de parte física. Pô, um atleta hoje sem hidratar bem, alimentar bem, suplementar bem, ele consegue dar conta? Dormir bem, ele consegue dar conta? Não, nem de uma categoria sub-17. Não consegue dar conta, tem que pagar o preço. Aí a gente fala, tem a parte técnica, a parte tática do treinador, entender o jogo, o modelo, como que eu ataco, as transições, como que eu defendo e tudo mais. E tem a parte mental, que tá uma febre, todo mundo fala, é importante. Pô, é a mais importante. Eu não diria que é a mais importante, eu diria que é o complemento de todas, mas se a cabeça não... Ou o alicerce. Mas se a cabeça não tá bem, o pé não vai funcionar. Exato. E tudo mais. Mas eu vejo isso que virou um jargão, que realmente reconheceram. A parte mental ela é importante e tudo mais. Eu ia até fazer essa pergunta para você mais para frente. Só que ninguém toma nenhuma... Por exemplo, você quer melhorar a parte física, você passou na nutricionista, fez os exames, tá faltando vitaminas, tá, você vai tomar suplementação, vai treinar melhor, vai hidratar, vai dormir, vai fazer o estímulo. Beleza. Parte tática, pô, vou aprender com o treinador e tudo mais. Parte técnica, vou repetir gesto técnico, batida na bola. Aí a parte mental fala, não, é a mais importante, é muito importante, é um pilar muito importante, e ninguém faz nada porque tem um preconceito muito grande, entendeu? Principalmente eu mantenho a palavra coach lá, coach esportivo e tudo mais, de diversos cursos que eu fiz, justamente para me posicionar. Pô, é importante fazer alguma coisa. Fala que é importante e não faz. Como é que você vê isso aí? Você está falando com um cara que é adepto absurdamente do cuidado com a saúde mental. Inclusive, beijo para Carol, minha terapeuta. E assim, se eu pudesse aconselhar, faria que todo mundo participasse. E você usou a palavra que eu acho que é a mais adequada, cara, que existe muito preconceito, né? Ainda, infelizmente, assim. Então, eu percebo, por exemplo, os psicólogos do clube, as psicólogas do clube tendo que fazer muito movimento de buscar o atleta, porque ele ainda não traz o valor adequado a isso, né? A ele fazer o primeiro movimento de buscar. Então, você ainda precisa incentivar. Mas, assim, tudo bem, faz parte do processo também. Poucos anos atrás, a gente não tinha nem a figura do psicólogo, da psicóloga dentro do clube, por exemplo. Ou do mental coach, por exemplo. Né? Então, assim, acho que a gente está no meio do processo de reconhecer. Eu acredito que isso vai fazer parte de um potencial Gabriel, crescimento. Aí assim. eu vou te falar o que eu vejo, tá? Que é a cabeça do atleta. Ele se preocupa em abrir qualquer coisa dentro do clube com a psicóloga, que ele fala assim, pô, eu vou abrir lá, ela vai levar pro meu treinador. Sim, sim. E tudo mais. Existe esse medo mesmo. Existe. E também tem um outro preconceito. Fala, pô, eu só vou buscar ajuda, né? Quando achar que precisa. Quando eu tô no fundo do poço e tô mal, e tô no banco de reserva, e tô no momento de lesão e tudo mais. Quando na verdade não, pô. O coach não é psicoterapia, né? Ele trabalha na alta performance e tal, mas vai trabalhar o 360. E as coisas se somam também, né? Então eu vejo isso ainda, muito preconceito. Pô, agora eu tô mal, fui dispensado do clube, rescindi um contrato, eu vou procurar para ver se eu dou jeito na minha vida. E na verdade é quem quer alta performance. Você concorda com isso? Concordo. Se eu pudesse assinar, me dá a caneta de novo que eu assino aqui. É mais fácil, né? Procurar quando você está na baixa, porque você, poxa, e agora eu preciso de ajuda mesmo. Só que é na alta que você se consolida. É na alta que você se desenvolve de fato, né? Enquanto você está precisando de ajuda, você está aberto a tudo, né? E quando você acha que você não precisa, né? Será que não tem coisa ainda que dá para desenvolver, que dá para tornar melhor no teu dia a dia, né? E esse é o desafio que as pessoas precisam enxergar e valorizar, né? Lá nas minhas resenhas, né? Resenha com o Hilário, com os atletas, a gente trabalha o 360. Uma das coisas que a gente trabalha é a questão da inteligência financeira, redes sociais, que eles são, turbilhão de emoção aí. Para você estar aqui na minha frente hoje, Gabriel, você passou o contato do assessor de imprensa lá do Red Bull Bragantino, que me explicou como é o trabalho e tudo mais. Então eu queria que você falasse para os atletas que eles, se você concorda, enfim, que eles são uma marca, que eles representam um clube e como que eles... Talvez eles não entenderam isso ainda, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu conheço um atleta que ele ganha de 200 a 300 mil reais por mês com o Instagram fazendo marca. E é um cara que odeia aparecer. Só que aí
pessoal fez um trabalho e tudo mais, está no profissional e ganha isso aí e ele usa de forma profissional. Como que você vê isso aí? A ferramenta não tem mais para onde correr, né? As mídias sociais estão aí, todo mundo precisa saber se adequar a elas, e aí eu estou me incluindo nisso também. E se a gente tem a possibilidade, o privilégio de ter pessoas que nos dão suporte e orientar, devemos utilizar, né? Você falou que hoje em dia os meninos são uma marca, né? Mais que isso, eles são a marca, né? Então, marca. Assim, ó, não é assustador quando a gente vê casos de jogadores acusados de crimes vestindo a camisa de algum clube. Isso arranha a imagem não só dele, mas da instituição como um todo. São cobradas respostas sociais. E eu acho também que os próprios clubes, as instituições, têm que se preocupar bastante com isso já na formação. Né? A instruir, a fazer media training, sim, a ter atividades de cunho social participativo dentro da comunidade para o cara entender qual é o valor que ele tem ali. Então, vou citar um exemplo. Essa semana a gente teve também o privilégio de visitar a PAI, lá de Atibaia. E, cara, foi assim, valeu mais que 30 treinos que eu possa ter dado esse ano. Pelo carinho que você recebe das pessoas e por você entender a tua representatividade na sociedade. Agora, vamos lá visitar uma instituição como essa e vamos falar que nós vamos esperar o que o treinador vai falar no intervalo para ganhar os 3 pontos, né? Ou seja, não saber se comportar perante essas pessoas, não saber falar, receber, acolher, não adianta nada, né? Você dá uma entrevista e gaguejar lá na frente ou usar o português inadequado também fala muito sobre você e sobre a marca que você representa. Então, é preciso que se preocupe com isso, né? Urgentemente. Numa postagem, nos stories, assim, não dá para quebrar no português, boleirada. Presta atenção, né? Não dá para falar que vai só esperar o treinador ver o que o treinador vai falar no intervalo para consertar. Você tem que entender sobre o jogo. Isso também diz sobre como você se prepara para, né? Não tem para onde correr, eu acho, sabe, mano? E as ferramentas estão aí para nos ajudar, né? Para nos incentivar, para nos impulsionar, para fazer chegar mais longe. Mas a gente precisa entender o que a gente representa, né? E isso é muito sério, isso é muito grande. E no Red Bull faz algum tipo de trabalho desse, meu irmão? Por exemplo, o que acontece? É muito assédio. Casa de apostas agora, é uma coisa também que não vai ter... Os caras estão financiando o futebol. O atleta ele é proibido de jogar? Como que é essa questão? Tem educação lá na formação lá do Sub-17, Sub-20? Legalmente ele é proibido de fazer, o atleta, até os próprios também? Familiares. Né? A gente está vendo alguns colegas aí tendo problemas com isso, né? Para explicar as relações. E assim, tomara que provem que seja o contrário mesmo. Enfim. Vamos lá. Eu posso falar pelo Red Bull Bragantino, que a gente tem toda a orientação a partir do nosso grupo de orientação social, né, de assistência social, para que os meninos sejam, acima de tudo, instruídos a adotar certos caminhos. Óbvio, eles estão no livre-arbítrio, eles podem fazer as escolhas deles e ter as consequências disso, né? Mas a instrução chega. Como eu falei, legalmente o jogador participar, familiares participarem de ações de apostas é proibido. Assim como é proibido usar drogas. E é uma escolha do cara usar, né? Orientado para, eles são, né? E eu vejo também, mano, que as famílias têm um papel muito importante nisso. E que muitas vezes estão relegando à escola, ao clube ou a outras pessoas aquele papel... Quem dá o sim ou não da casa. Exato. O limite. Aquele papel que sempre foi, né, da família, do berço, né? Que também é partícipe, né? Não pode deixar só relegado para vocês não fizeram, a culpa é de vocês, enfim, né? Então, instrução A escolha do cara, mas instrução A. Top, meu irmão. Ô, Gabriel, você comentou aqui de como o futebol entrou na sua vida e tudo mais. Eu queria que você falasse quem são suas referências, suas 2 maiores referências, na vida e no esporte. De treinador eu vou querer saber, né, pô? Cara, que pergunta boa, assim. Só 2? Deixa eu estender um pouquinho. Pode estender, pô. Vamos lá. Eu tenho uma figura de inspiração assim, na minha vida, na minha família, que é o meu avô. Infelizmente já está no... Ou felizmente, né? Tá bem. Tá em outro plano. Tá, né? No céu. O seu Ernesto. Por tudo que ele representou para nós em termos de união da família, cuidado por todos, sacrifício, essa mentalidade de assim, eu vou para longe e vou vencer. Ele veio da Bahia e construiu tudo aqui, né? Enfim, deixou legados e marcas profundas aí. Então assim, ele é um incentivo para minha vida esportiva também, né? Porque sempre faz lembrar, né? Dentro do esporte, cara, assim, é curioso, porque eu vou te falar de alguém que não é famoso ainda, tá? O nome dele é Leonardo Galbis. Nós trabalhamos juntos no esporte universitário, depois no Esportivo Brasil. Hoje ele trabalha em Portugal, um treinador também.
Ele é um cara que me inspira muito na relação com o jogador, assim, sabe? O saber a hora de cobrar mais sério, de usar palavras fortes às vezes, e ao mesmo tempo ter o cara olhando no olho dele e acreditando que ele está fazendo pelo meu bem, né? Sem contar tudo que ele é capaz de organizar da semana, a qualidade do treino, do ambiente e por aí vai. Agora, uma figura mais reconhecida, eu sei que muita gente vai me criticar agora e não tem problema, porque eu vou defendê-lo com unhas e mortes até o fim. Senhor Adenor, o Tite. Assim, esse Caraca. cara. Esse cara. Porque assim, quando você vê atletas... Ele revolucionou, querendo ou não. A seleção brasileira, você diz? O Corinthians, seleção. Seleção também, pô. Depois da Libertadores, Mundial, seleção chegou muito bem, pô. A maneira de se comportar numa entrevista, ele revolucionou, sim. Eu fico pensando o que seria dele, o que as pessoas falariam dele se tivesse conquistado um título mundial, sabe? Porque, primeiro, ele ganhou tudo, né? Então, ele é um cara vencedor, o trabalho dele é bom, reconhecidamente, ele acerta a equipe, ele melhora jogador. Mas todo mundo que trabalhou com ele, depois que trabalhou com ele, fala bem ou fala mal do cara. Então, você vê das principais referências do mundo, Neymar, por exemplo, a jogadores que não tiveram tanta expressão, mas todo mundo fala bem de como ele administra o ambiente, como ele dá oportunidade, como ele abre a porta para o jogador, como ele é duro às vezes, ele é firme, né? Então, assim, o Tite é um cara que, por estar mais perto da gente teve um pouquinho mais de acesso também, né? Ele é um cara que me parece um pacote completo, assim, sabe? Então, ele realmente é uma inspiração para mim. Cara, eu achei que você ia falar Pepe Guardiola, pô. Modelo de jogo. Ele que é a minha referência. Sim, pelo que ele revolucionou dentro do campo, né? Mas assim, o Barcelona de 2012, 2013, pô. Pois é, lindo de ver, maluco. Né? Conquista, cativa, mas assim, tá longe de nós, eu não sei falar do ambiente dele. Agora, assim, eu tive contato com pessoas que trabalharam com o Tite. E é isso, assim, né? Quando falam do cara, o olho brilha. Então, assim, é isso que um dia eu quero despertar em alguém que esteve comigo, sabe? Então, ele com certeza é uma inspiração para mim. Top. Ô, Gabriel, fala das suas formações agora, pô. Você pagou o preço, dá pra ver que você é inteligentíssimo. Pô, fala bem demais. Bondade sua. Resenha cara aqui, tá maluco. E como que foi o despertar de trazer essa parte prática que você teve com a parte teórica, né? Uhum. Cara, eu preciso falar de lá de trás, assim, porque eu tive a graça, o privilégio, a oportunidade de ter uma família muito boa. A gente nunca teve muito dinheiro, a gente nunca teve muita condição, mas ainda assim me deram um gibi da Turma da Mônica com 3 anos de idade para eu começar a minha leitura. E esse foi o meu acesso, né? Eu sempre gostei muito de ler e isso me ajudou muito na minha carreira até hoje, né? Eu tive a oportunidade de estudar em colégio particular, isso é outro privilégio muito grande, a gente sabe, no nosso país. E também não abri mão do estudo mesmo quando eu seguia a minha carreira, tentava seguir minha carreira como atleta, né? Então, eu tenho a graduação em bacharelado e licenciatura em Educação Física, onde nós nos conhecemos, né? Eu tenho 2 pós-graduações, especializações em futebol e futsal e pedagogia do esporte. Não tive a oportunidade ainda de buscar um mestrado ou doutorado, mas é um sonho que eu quero perseguir. E fora aquelas outras construções que você vai ter no dia a dia, né, Manu? Que elas não geram diploma, mas elas são muito valiosas. Né? Então, eu vou te falar de uma delas. Assim, hoje eu tenho o privilégio também de ter como meu treinador auxiliar um senhor chamado Dermival Almeida Lima, que é o baiano, que foi lateral da seleção brasileira, volante, né? Do Santos, do Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, jogou na Espanha. E, cara, é um privilégio ter esse cara do meu lado todos os dias. As coisas que ele me ensina e eu sei que eu também aporto um pouquinho para ele de volta, assim, mas a humildade desse cara de ter pisado onde pisou, os lugares que ele viveu, assim, e todo dia tá devolvendo, dedicando, se entregando, fazendo, se colocando num lugar de auxiliar, né? Normalmente as pessoas pensariam diferente, né? Pô, mas ele é o ex-jogador, você é o acadêmico aí, né? E não, a nossa relação é uma fluidez tremenda. Então é isso, ela não é do diploma, né? Mas ela é muito importante para nossa formação, né? Aquelas habilidades que você aprende na prática, vivendo, né? Mas assim, voltando para o universo acadêmico, cara, também assim, muitos cursos eu fiz, né? Busquei sempre, né? Ainda busco. Hoje eu tenho a licença da CBF, tentei uma via de entrada também para fazer os cursos na Europa já, né? Eu tenho 2 diplomas lá da FA, né? Que é a Associação do Futebol da Inglaterra. E, enfim, é um sonho também. Eu quero buscar terminar e fazer as licenças da UEFA lá um dia. Né? Ô, Gabriel, você fala assim, pô, eu dou risada assim de orgulho, sabe? De felicidade, né? Eu converso com uma amiga que é da 5ª série, aí eu mando pra ela, pô, a 5ª série venceu, hein? Que não sei o quê. Quando eu vejo algum amigo meu vencendo, cara, é como se eu estivesse vencendo também, sabe? Então, muito bom. Eu falei, obrigado. Desenrolado demais, continua. Parabéns. E eu quero falar aqui pros atletas que o futebol é feito de pessoas, pô. Então, seja inteligente, crie relações sólidas com o seu treinador, com seus amigos, com seus companheiros, com o massagista. Seja humilde,
Porque, pô, hoje o Gabriel tá aqui. Amanhã, daqui 10 anos, o Gabriel vai ser o treinador da seleção brasileira. Deus e você... Amém, meu irmão. E você que joga no Red Bull Bragantino hoje, do Sub-17, vai estar com 27 anos e ele vai te convocar lá, meu irmão. Então é isso, o futebol ele é feito de pessoas. Ele tá aqui na minha frente, a gente tem amizade de 15 anos, ele acompanhou a minha trajetória, eu acompanhei a trajetória dele, pô, felicidade aqui. Então... Aprenda isso, seja humilde e o futebol é feito de pessoas. As pessoas vão te levar para os lugares. Fechou? Ô Gabriel, meu irmão, o que é mais importante? O treinador ou os jogadores? Essa eu vou dar minha opinião para você depois, pô. Foi 8 anos treinador, eu posso falar também, pô. Fui vitorioso também, cara. Tô curioso pela sua resposta. E eu lembro das tuas conquistas, das tuas voltas olímpicas, viu? Mas, cara, assim, o mais importante para mim é a relação. Não é nenhum nem outro. Então... Você precisa ter sinergia, né? O treinador precisa ter sinergia e encontrar nos seus atletas... Deixa eu deixar mais difícil a pergunta, vai meu lá, irmão. Vai lá. De 0 a 100%, quanto que é a contribuição dos atletas e treinador? O que é mais importante nesse meio para chegar no resultado de formação e de ganhar jogo também? Eu concordo plenamente com você, meu irmão. Tem que ganhar e tem que formar, é os dois. Uhum. Tem que formar perdendo 20 jogos, ninguém vai formar ninguém, pô. Vai formar o quê? Eu diria que a proporção sempre vai ser 80-20. Olha que curioso. Na construção das ideias, na criação do modelo, na adaptação, a proporção do treinador vai ser 80. A do atleta 20. E qual é a do atleta ali? O treinador conseguir enxergar as características dele e transferir para o modelo. Você nunca vai conseguir ter o teu modelo na cabeça bonitinho e aplicar no clube A mesma coisa que você aplica no clube B, porque as pessoas são diferentes. Agora, a partir do momento do que... Você colocou 80 pro treinador? Eu vou chegar lá. Na construção da ideia. Entrou na linha do campo para dentro, a proporção do atleta é 80, a do treinador é 20. Porque ele aplica. Então, é isso. A brincadeira, por isso que precisa ter essa sinergia que eu falei. É 80-20. Na construção para cá, mas na aplicação para lá. Se os caras não acreditam, não compram a ideia, não enxergam validade naquilo, não vai ter devolutiva, a coisa não vai funcionar. Mas é preciso também que o treinador saiba abrir a porta para isso. Como é que vocês estão se sentindo? É válido isso aqui? Vamos fazer? Não vamos fazer? E assim, acho que o treinador pode ter o exercício, às vezes, até de humildade, eu vou dizer, assim, de entender que a gente não sabe tudo, cara. Às vezes a gente quer entregar o jogo muito mastigado pro cara, sabe? Nessa hora faz isso, nessa hora faz aquilo, e o jogo é vivo, o jogo é caos, o jogo muda demais. E tem as características também da equipe que você pega ali, né? Tipo, você estudar os seus jogadores também e tal, que... Nem sempre vai funcionar com a equipe que você sempre treinou e agora você tem outro tipo de característica. Exatamente. Cara, o mesmo treinador do Sub-17 em 2022 não foi o de 23, não é o de 24 e já te digo, não vai ser o de 25. Pelo simples fato de ter pessoas diferentes na minha frente. Algumas ideias base se mantêm, é normal, você aplica, né? Tá no teu dia a dia, tá no teu DNA. Agora, muitas delas você precisa saber quem tá na tua frente, senão não faz sentido. Top. Eu vou dar a minha versão agora, Gabriel. Vai lá, tô ansioso. 8 anos como treinador, cara. Eu fui campeão de muitos campeonatos lá na... E eu era meu laboratório de experiência. Eu tentava tudo. Acho que você acompanhou uma época que eu tava fazendo 4-0. Eu vou usar o exemplo do futsal, tá? Já saí 3-1, já saí 2-2, já saí 4-0 que eu modelava o Felipe Sá e o Edu Martins na época do Santos e tal. Bons espelhos, hein? Bons espelhos e tudo mais. E tudo ganha. Tipo, tudo formava e ganhava e tudo mais. A minha opinião, eu amo o drible e o atleta improvisar. Os modelos que eu mais, deixei coreografadas, coisas combinadas, eu não gostei, cara. A gente ganhou o campeonato, mas eu achava que os atletas, as crianças ali, eram muito dependentes de mim, de chamar a jogada e eu sempre olhando pro treinador, sabe? Quando eu fazia 2-2 com o ala aqui, o pivô lá e tudo mais, às vezes joga aí. Aí o atleta olhava pra mim, e aí? Eu falava, mano, dribla, não sei, se vira. E tal. Mas lógico, pelo amor de Deus, lógico que eu estudei muito, fiz pós e tal, sabia marcar minha quadra, enfim, tudo. Mas na minha percepção de 8 anos de treinador, eu amo drible. E na formação ainda, que eu tinha essa disponibilidade, ia ser mandado embora, pô. Eu era o dono, o diretor. Você tinha liberdade, né? O Guardiola deu uma entrevista falando sobre isso, né? Que o teu papel como treinador é entregar as ferramentas para que o cara potencialize. E às vezes a gente dá a estrutura, facilita, mas pode dificultar. O que a gente não pode fazer é engessar, né? Não fazer pensar, né? Exato. Então assim... Ou não fez do jeito que eu quis, pô, vou matar o atleta. Não serve, você tá errado. Não. Tem várias formas de fazer. Exato. Quando eu criei a minha ideia, eu deixava 3 possibilidades e falava assim pro jogador, e a quarta, se você der uma lambreta, se você driblar, se você achar uma coisa melhor que eu,
meu, vai pra frente e tal, não sei o quê. E caramba, me entrega esse seu caderno de jogadas aí, que você deixava 3 e ainda tinha da liberdade, poxa. E era legal também, porque eu falava bastante no treino, na hora do jogo eu não falava nada, pô. Aí... Fluía. Seja o que Deus quiser. Legal. Muito bom. Outra coisa importante também, Gabriel. Você falou dessa parte tática, né? Mas tem a parte de liderança do treinador, né? Ele é uma gestão de pessoa, um líder ali, de emoções, lidar com pessoas, com a personalidade de cada um. O quanto que você vê isso aí, meu irmão, de importância. Como que você faz, pergunta difícil, como que você faz para você desenvolver essa parada de relacionamento com os atletas, com o ser humano? Quanto mais eu vivo como treinador, mais eu me vejo gestor do que treinador. Olha que curioso, assim. E você falou da gestão dos atletas, ela é muito complexa, mas ela ainda tem, de certa forma, uma posição hierárquica ali. Então o atleta sabe que ele vai olhar para você e ele vai respeitar aquilo que você está tentando implementar. Mas eu quero te falar de outra relação de gestão, que essa é muito mais complexa ainda. E os seus pares, né? E a sua comissão? Como que é lidar com tantas pessoas, assim, o roupeiro, o massagista, o médico, a gestão do clube, a coordenação, né? Enfim. O profissional, eu não digo que o profissional, o treinador do futuro, ele é o gestor, ele é o do presente já. Os bons gestores vão ter vida longa. Porque o teu conhecimento de campo, hoje em dia, as pessoas têm mais acesso, né? Você pode fazer uma licença e chegar no conteúdo que o Guardiola faz. Você pode entrar na internet e ver o que o Mourinho faz, né? E se você quiser replicar, ninguém vai te impedir de fazer. Agora, gerir ambiente e pessoas... E vender essa ideia também, né? Vender essa visão para os atletas também. Exato. Você falou da figura de liderança, assim, cara, é outra coisa sensível hoje em dia, né? Que as figuras de liderança, elas estão mais na penumbra, assim, sabe? Porque, de novo, ser a pedra é mais fácil do que ser a vidraça, né? Então, alguém que dá cara, que enfrenta, que... Eu digo mais que isso, Gabriel. Eu fiz, cara, inúmeros cursos de desenvolvimento pessoal. Eu fiz um que foi um divisor de águas na minha vida para me relacionar dentro do bombeiro, do corpo de bombeiros na época, com a minha mãe, com meus irmãos, com qualquer pessoa que fala do perfil psicológico. E muitas vezes, o Gabriel não gosta de mim, o treinador. Na verdade, ele só tem um perfil psicológico diferente do seu e você tem uma percepção diferente. Então, isso esse encontro com os atletas, quando a gente pega um dia para falar de análise de perfil comportamental e aplica o teste, o cara recebe esse teste na mão e fala, eu funciono dessa maneira. O cara acha que eu tenho uma bola de cristal, mas não. É o comportamento dele. E aí eu vou dando exemplos, ele fala, meu treinador é assim, fulano de tal é assim, tal jogador é assim. E isso é um divisor para você saber... como se comunicar de maneira assertiva, sabe? Então, essa parada aí, essa parte da mente... Cara, muito bacana. É muito importante e transforma. É um divisor de água. A gente tá comentando de alguns atletas aqui, né? Que, foi da água pro vinho, o comportamento, a intensidade, entender o treinador, se entender a mãe, entender o pai, entender os companheiros de equipe. Fulano e fulano agem dessa maneira, tem esse tipo de perfil. Eu tenho esse tipo de perfil. E aí eu tenho meus pontos fortes... e meus pontos que eu preciso equilibrá-los ali em cada situação. Não vai anular os seus fortes, mas em algumas situações você tem que diminuir e aumentar esse que não é tão bom. Então, essa parte de gestão de atleta, sim, com certeza a gente vai fazer essa resenha aqui também. Boa, vamos. É complexo equilibrar todos esses pratos aí. Imagina para 30 figurinhas na tua frente ali, né? Mas você vai ver que vai ser um divisor de águas para sua vida também, Gabriel. Sim, porque quanto mais individualizado, mais você atende a pessoa. Você vai ler, você vai falar, fulano e Beltrano, eles agem dessa forma porque eles... É a essência, cara. É a mesma coisa que você falar pra mim pra eu ser tímido, introspectivo e tal. Não é. E você também, No Colégio Mater Amabilis, lá imitando o Silvio Santos, você vai dar uma palhinha aí? Não, deixa a resenha pra bastidor, né, Gabriel? É melhor. Meu irmão, então, pra encerrar aí, quero te agradecer de novo. Foi uma honra ter você aqui no podcast. Tenho certeza que agregou muito aí para as famílias, para mim também. É muito bom te ver, saber que você está vencendo, que você vai vencer muito mais e que você chegue na seleção brasileira. Amém. Meu irmão, que você é merecedor e continue trabalhando aí no seu objetivo, no seu foco. Então, seu melhor conselho para pai e mãe de atleta e seu melhor conselho aí para um atleta que está no sub-20 e no sub-17 aí, também querendo chegar e se manter, enfim. Boa. Renovando então, vamos lá. Se quiser fazer lá na sua câmera lá, olho no olho. Para pai e mãe de atleta, vou renovar. Sejam pais, sejam incentivadores.
Deem espaço aos filhos de vocês, deixem eles se representarem, se descobrirem, entenderem os momentos da vida, mas estejam lá, sejam presentes. Acho que esse é o principal, né? Entender o contexto e sejam presentes. Atletas, sub-17, sub-20, cara, nós não podemos perder a paixão pelo jogo, né? Por gostar do gol, por gostar de ter a bola, por driblar, por se conectar, né? Não podemos perder a essência daquilo que é nosso, né? Daquilo que é do brasileiro. Então, isso vale mais que qualquer resultado. E a partir do momento que a gente se conectar de novo com essas descobertas aí, nós vamos de novo, né? Voltar a ser protagonista, seguir exportando talentos aí, mantendo alguns nossos aqui. E persevere, cara. Persevere. Não é porque chegou num clube de repente que, beleza, você já venceu, já conquistou. Não, o caminho é muito longo, esse é só o começo, vão ser muitas provações todos os dias. E uma vez que você tem a oportunidade, o privilégio de estar dentro de uma instituição grande, por exemplo, como é o Red Bull Bragantino, cara, ouça as pessoas que estão lá. Elas querem o teu bem, elas vão te oportunizar de tudo que for possível, vão abrir mão de muitas horas de convívio familiar, de sono, de refeição para fazer o melhor para você, para a tua vida. Então, em qualquer contexto que você tiver, essa máxima é verdadeira, tá? Desfrute do ambiente que você tá e persevere acima de tudo. Valeu, Gabrielzão. Muito obrigado. Gigante, muito obrigado. Meu jogador, foi essa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele joinha de novo, se inscreve no canal, segue nas outras redes sociais, fechou? Você que é pai de atleta, que quer mentoria para saber todo o bastidor, me chama no direct lá. Você que é atleta e que quer trabalhar essa parte mental, chama também lá no direct, que vai ser uma honra fazer parte aí do seu processo, pegar na sua mão e te ajudar com todo o 360 do atleta aí tão importante mental. Faça alguma coisa, é importante? Então faça, me chama lá no direct. E vamos junto. Valeu? Vamos!